Primeiro eu gostaria de parabenizá-los pela palestra, foi muito legal. Ah, vamos começar aqui com uma pergunta. Vamos começar pelas mulheres, né? Pela Natasha, tá? É, por que a Axial escolheu utilizar a o Homicinética no traçador? É, desde a concepção, né, da origem do primeiro tracker axial, da primeira geração, né, no caso do Bifila, a nossa engenharia já considerou utilizar a homocinética, né? A gente fez vários estudos com outras soluções também, que eram muito importantes. A gente entende que a homocinética é uma tecnologia que, de caráter inicial, ela poderia até parecer que oneraria um pouco ao projeto, mas ela, em termos, né, de geração, eficiência, enfim, manutenção, a gente considerou que era a melhor solução para um projeto que a gente considera aí 25, 30 anos, né? Então, e é de fato essa tecnologia que permite toda a adaptabilidade do nosso tracker. E foi uma escolha lá desde a concepção desse produto. Legal. Fazendo a pergunta para o Cláudio, da Rai, quais os diferenciais que cada empresa aporta aos projetos de GC? Eu acho que o principal, falando da Array, a gente tem um track record muito grande na indústria, né, global e também no Brasil com relação à GC. A GD, obviamente, é um mercado bastante grande aqui no Brasil, mas é um mercado que a gente pode dizer que seria um mercado mais simples de trabalhar. Você não entra tão a fundo, né, na topologia do projeto, no layout, na geologia, isso fica muito a cargo do instalador, do EPCista, né? Isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, né? Quando a gente fala de GC, você está falando de investimentos muito mais vultosos, né? Você está falando de plantas de. A gente faz projetos, nós e os colegas traqueristas, a gente está exposto a projetos de 250, 500, às vezes até 1 giga. Então, qualquer diferença pequena que ocorra, né, isso gera milhões em investimento. Então, o fato de ter um track record, de você ter que ir a fundo, né, esse é um dos desafios e um dos diferenciais que a gente tem para trabalhar na geração centralizada. Eu acho que um outro é a confiabilidade, né? Você tem que trabalhar com produtos que sejam confiáveis e que tenham a possibilidade de demonstrar isso no campo, né? Você não pode, no ano 2, ano 3, ter uma dificuldade por causa de um desenho mal feito ou por um erro. Então, isso também é importante quando você está falando de projetos que têm 200, 300, 500 mega versus projetos que muitas vezes são de 1,5 mega, 5 megas, né? Então, essa é a principal diferença, né, que a gente tem que abordar um projeto de geração centralizada. Legal. Ainda com você, quais os Aí, desafios? Quais os desafios da geração centralizada para os próximos anos e como a empresa está se preparando para esse cenário? a gente tem um desafio momentâneo nos próximos meses, né, que a gente tem reservatórios cheios. Acho que é um dos primeiros outubros que a gente vai entrar com bandeira verde. O custo da energia nesse momento, em função dos reservatórios, está relativamente baixo, né? Os PPAs eles migraram muito do mercado regulado para o mercado livre, então eles estão num custo mais baixo. Então eu diria que pelo menos nos próximos 6 anos, desculpa, 6 anos não, 6 meses, 8 meses, a gente vai ter um desafio, né? Como o americano fala, ele vai ter um headwind, vento contra com relação aos projetos de geração centralizada, né? Porque o preço do PPA mais baixo força o capex para vir mais baixo, é o módulo vindo para baixo, é o tracker sendo pressionado por preço, é o inversor, etc. Então acho que essa vai ser uma das dificuldades, né? Como a gente está se preparando, reforçando a nossa equipe, a gente teve agora na Intersolar lançando o nosso novo H250, a gente vai
no momento oportuno, fazer webinars e fazer a proposta, explicar a proposta dele, e trabalhar com novos softwares e novas configurações para a gente poder auxiliar, porque, como eu falei, não é só questão do PPA, mas também a questão dos terrenos bons já terem acabados, né? As boas subestações que tinham margem de escoamento acabarem. Como que a gente vai fazer para poder auxiliar? E vem com novas tecnologias, ajudas nos estudos, engenharia muito próxima dos clientes e dos demais stakeholders do projeto. Legal. Agora passando para a Natasha. Com relação, Natasha, ao mercado de módulos fotovoltaicos, ele tem sofrido aí bastante aumento, na verdade, por questão de avanço da tecnologia no silício, né? Nas células. E ele aumentou o tamanho dele. Aumentou o tamanho dele, aumentou a potência. Acredito que também chegou no seu limite máximo, 800 watts. De lá, o resto vai ser questão de marketing, vamos dizer assim, né? Porque, falando tecnicamente, é só pegar países da Europa para você ver, a Alemanha já passou por isso. Lá o padrão é usar 500 watts, 600 watts, tranquilo. Então, com relação à Axial, quais vocês estão se readequando para receber esses módulos de maior potência, módulos de maiores dimensões também? E qual o tamanho da correia ômega usado no tracker Axial? Então, acho que é um dos grandes desafios também para nós traqueiristas, né? Acompanhar a mudança dos módulos, igual você falou, principalmente o tamanho deles, né? Para a gente conseguir dispor eles de forma a trazer uma solução que a gente está sempre buscando aquelas palavrinhas-chave de eficiência, enfim, mas que seja economicamente viável também. Então, a gente desenvolveu uma estrutura que ela consegue ali comportar desses módulos grandes, eu estou falando daqueles de dimensões mais de 1.303 milímetros, né, de largura, a gente consegue aí colocar uma string, por exemplo, 4 strings de 32 módulos, por exemplo. Então, é um tracker que ele vai aí umas dimensões de aproximadamente 84, 85 metros de comprimento, né? E a gente está se adaptando nisso justamente para acompanhar essas movimentações. E a questão da correia é também um desafio, né? A gente acho que é um dos pontos mais sensíveis do tracker, porque é onde de fato a gente vai estar ali preservando, né? Aonde vai acontecer a geração, que é nos módulos, né? Então, para isso, o que a gente faz? Nossa engenharia, ela calcula ali, junto com o fabricante, o manual, né, junto ao datasheet do módulo, o manual de instalação, a gente calcula, baseado nas reações, nossos cálculos da nossa estrutura, qual correia que seria, de acordo com o fabricante, a mais ideal. Essa é a nossa base mínima. A partir daí, a gente apresenta para o cliente. Essa é a nossa solução. Em casos de o cliente preferir uma correia maior, para a gente não tem problema. A gente preza pela segurança. Acima disso, não teria problema nenhum. Então, a gente conversa de acordo com a necessidade de cada projeto e também, né, do cliente, né? Porque se o cliente optar por uma correia maior, para nós também não tem problema nenhum. Legal. Continuando com você, Claro. em 2022 saiu a pesquisa que a Axial está entre as 10 que tem a maior cota no mercado de rastreador solar. Conte para nós essa trajetória, né, e o que vocês pretendem realizar no Brasil no 2023 e no próximo ano já, olhando o cenário de 2024. Tá, bom, a Axial, ela vem com essa trajetória aí de 15, vai fazer 16 anos aí de história, né? A gente vem acumulando projetos, né? Conquistando parcerias e parcerias de sucesso também, mas em toda essa comunicação a gente vai aprendendo bastante, vai aprendendo, enfim, com vários cases de mercado, né? A gente conversa bastante e a gente busca trazer sempre todos esses pontos para oferecer uma melhor estrutura, enfim, tudo de melhor que a gente puder oferecer como estrutura e solução
para o cliente. Aí eu acho que essas características, né, que é o compromisso com o cliente, estar próximo com ele, entender as dores dele, é o que faz a gente ter chegado numa cota dessa, né? Claro, o mercado é muito grande, né? A gente sabe o tamanho aqui, a gente está com a Ria aqui do lado, eles são super grandes também. Para a gente é super desafiador, mas é um mercado que está aí, tem mercado para todo mundo, né? E aí, nesse sentido, a gente está caminhando e vendo que o que a gente pode trazer, além de uma equipe confiável, uma equipe super capacitada, que seja especialista em entender os desafios que tem os projetos, os desafios que tem cada empresa, às vezes o próprio maquinário que você tem disponível para realizar enfim, um estudo específico, a gente está sempre acompanhando isso. E eu acho que o grande diferencial, né, a grande transformação que a gente pode trazer nos próximos anos, né, frente a todos esses desafios que o Cláudio mencionou também, é estar presente, estar pronto para qualquer alteração, qualquer modificação, qualquer, enfim, tendências mesmo que a gente encare aí, como hoje a gente está vendo, a gente está com reservatórios cheios, PPA super reduzidos aí, não interessantes. Lógico que a gente fala, né, de confiabilidade de projeto, mas como na apresentação da Voltalia ontem, a gente é uma empresa, a gente é uma corporação que a gente entende que o mercado precisa ganhar em cima desses investimentos todos. A gente está falando aí de muitos milhões de reais, enfim. Então, acho que a transformação da Axial é realmente trazer a presença e ser um ponto de apoio mesmo. Legal. Colegas, vou abrir uma pergunta para vocês. Quem tem interesse de fazer uma pergunta para eles? Qual é o seu nome? César. Alguém pode levar o microfone para o César ou eu mesmo levo? Quer que eu levo? Quer que... A mocinha tá vindo. Já tá vendo. Ah, já tá indo? Não dá para ver. Bom dia, César da OIM Solar Curitiba. Cláudio, por gentileza, sobre ainda duas perguntas em uma só, né? A gente trabalha com operação e manutenção. A gente tem visto no mercado, falando da correia ômega, por exemplo, tem muita questão de flexão de módulos, e a gente vê isso está acontecendo, a gente vê na prática, né? E é um conflito entre ter um investimento, né, um CAPEX, versus uma durabilidade. Então, eu queria ter a visão sobre isso e já juntando com a questão dos trackers, da bateria, né, o acionamento remoto wireless. Vocês têm uma tecnologia que, se a bateria for acabar, ele volta para a parte de segurança, né? Mas vai aumentar bastante. Enfim, tem que trocar a bateria, tem que acompanhar a bateria. Claro que a gente não reclama, que o nosso negócio é fazer operação e manutenção, muito bom, né? Mas falando como mercado, né? Mas falando como mercado, essa relação CAPEX versus o que deveria de fato ser feito, como é que se enxerga isso dentro do nosso mercado brasileiro? Vamos endereçar primeiro, né, a parte dos módulos e o ômega, né? Eu não vejo outra alternativa se não trabalhar em conjunto com os fabricantes, né? Antes de me juntar à Array, eu trabalhei 8 anos com fabricantes de módulo de renome aqui no Brasil. E quando eu entrei na Array, eu vi o tipo de ensaios que são feitos por um fabricante de tracker. Eu noto que tem uma separação bem grande em quais são os ensaios feitos por um e quais são os ensaios feitos por outro. Então, eu acho que, como a Natasha mencionou, o trabalho tem que ser feito em conjunto. Se vai ser em conjunto e de forma mais abrangente ou por um projeto específico, os testes têm que ser feitos, né? A tendência hoje é que esse trabalho comece a se iniciar conjuntamente entre cada fabricante de módulo com cada fabricante de tracker para dar a compatibilidade, né? Tradicionalmente, os módulos não fazem testes dinâmicos, né? Dinâmicos, quando eu falo dinâmicos, são mecânicos, né? De resistência ao vento. Você tem salinidade, você tem dimensionamento, você tem fuga, você tem um monte de outros testes, mas quem tradicionalmente faz os testes de vento, né, são os fabricantes de tracker. E com o crescimento que teve dos módulos nos últimos anos, né, não só em largura, mas também em dimensões, a resistência cresceu bastante. Então,
melhor solução trabalhar em conjunto, né? Se é uma questão da dimensão da correia ou da diminuição da largura do frame de alumínio do módulo, ou se é por uma questão de diminuição do vidro, etc. Porque os módulos, quando eu comecei, eles pesavam 20 quilos. Hoje eles estão com mais de 30 quilos. Né? Isso força a estrutura, né, do tracker, e não tem jeito. Você tem que botar mais estrutura e botar mais aço para poder resistir ao vento, né? Isso faz parte de um conjunto que, no final do dia, é o proprietário que tem que fazer o balanço, né? Nós, como fabricantes de tracker, a gente faz os cenários, né, técnicos mais viáveis em função das eleições de módulos que o cliente quer optar. Você vai ter um long list de, sei lá, 8, 10 módulos, nós criamos os cenários até ter um short list daqueles que vão ser eleitos, né? Com relação às baterias, né? A vantagem de você ter ele self-powered são evidentes, né? Você não vai ter que fazer cabeamento, né, ao longo da planta para você alimentar, né? Como é o caso do Duratrack. O Duratrack ele tem um motor, né, que movimenta até 30 e 2 fileiras, né? Mas para você movimentar esse motor você tem que puxar cabeamento, né? Então é uma questão de balanço, né? Se você vai fazer self-powered e trocar a bateria de acordo aos ciclos dela, que já tem que estar dimensionado no projeto, ou se você vai buscar uma outra alternativa, que você vai botar um motor AC ou um motor DC, que você vai ter que aumentar o cabeamento para chegar naqueles pontos. Quando você fala de um bifila, né? Se você adotar essa solução, são muitos motores, é um cabeamento bastante extenso para você complementar uma planta de 200, 250, 300 mega, né? Então, essa é a análise de custo-benefício que tem que ser feita. Mas bastantes baterias também, né? Bastante bateria Tá também, bom. mas é um custo de balanço, oportunidade. é um balanço. Né? Se você quiser, depois a gente conversa com os universitários aí. Não me faz pergunta muito mais difícil que eu vou me enrolar. Não, mas eu estou na mesma vibe também. Não, então, mas aí você entra em contato, a gente fala com o nosso pessoal de elétrica, a gente consegue explicar. Mas é basicamente isso. Somos clientes já, somos parceiros também. Isso. Então, você tem a questão, ou você aumenta o cabeamento, ou você trabalha com o replacement da bateria. Né? Essa é a realidade do desenho. Obrigado, Cláudio. Legal. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Ergue a mão, quem quiser fazer. Última pergunta. Ninguém? Só não pode perguntar nenhum dos colegas de tracker que estão aí no fundo. Eu sei que tem um monte. Bom, sendo assim, eu agradeço vocês, tá? Obrigado. Por mais um dia aí de disseminação de conhecimento. Obrigada. Agradeço a todos. E é isso, colegas. Por enquanto é isso.